Agora em discussão o projeto de lei complementar 012/2013, interessado o vereador Daniel da Rocha Martini e outros. Se houver algum edil que queira discutir, esse é o momento. Pela ordem, senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Esse é um projeto que foi elaborado por vários vereadores e não é uma ideia minha e também não estamos inventando nada. Na verdade, projetos como esse foram aprovados em outras cidades e tudo que é bom a gente preza por aproveitar a iniciativa e tentar aplicar ao nosso município também. Esse projeto que a gente denominou como IPTU sustentável, ele visa conceder descontos no pagamento do IPTU a munícipes que adotem práticas sustentáveis em seus imóveis, quer sejam comerciais, quer sejam residenciais. Linhas gerais, o projeto tem como escopo a questão da proteção do meio ambiente, da sustentabilidade, que está tão em voga hoje. Nós sabemos que as discussões sobre o aquecimento global, sobre a sustentabilidade do planeta, do que será das próximas gerações, têm tomado a pauta de muitos departamentos, políticos, técnicos, enfim. E a gente sabe da nossa responsabilidade. A ideia desse projeto é incentivar que cada vez mais a população adote práticas sustentáveis em seus imóveis. E no escopo do projeto consta, quais seriam essas práticas, são muitas, e o percentual que poderia dar de abatimento no IPTU dos cidadãos que adotarem essas práticas. Nós também trouxemos, e aí a gente entende que pode até ser uma inovação, a questão da possibilidade de conceder um abatimento também para o cidadão que mora em loteamento fechado e também condomínio, que paga uma associação e essa associação realiza serviços que são eminentemente de ordem pública. Então, se as associações, que o munícipe despende um valor para que essas associações façam a poda, façam a manutenção das vias, recolham o lixo, uma série de coisas, esse munícipe também vai ter direito a um abatimento na questão do IPTU. E, para finalizar, a questão da segurança pública como um todo. Nós sabemos que a segurança é dever do Estado, mas também é responsabilidade de todos. Nós temos discutido isso bastante no seio junto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Semana passada tive presente numa reunião onde tratávamos da questão da polícia comunitária, a ideia de envolver toda a sociedade na fiscalização. Se você vê alguma coisa errada acontecendo, alguma coisa fora da rotina na casa do teu vizinho, você mesmo fazer essa chamada para a polícia, olha, tem alguma coisa errada aqui. O próprio projeto do Disque Denúncia, que foi apresentado pelo Paulinho e infelizmente foi vetado nessa casa, da divulgação do número do Disque Denúncia para ajudar a comunidade a se envolver mais e ajudar a Polícia Militar no controle da nossa cidade como um todo. Então nós colocamos também nesse projeto a possibilidade daquelas pessoas que têm investido em segurança, com monitoramento, com alarme, com câmeras, com segurança privada, particular, enfim, essas pessoas também fazerem jus ao benefício do desconto no imposto. Por que isso? Porque são pessoas que estão contribuindo com os seus recursos com um dever que seria do Estado. Então, se você está gerando, de certa forma, uma economia aos cofres públicos, você deve ser estimulado a isso, incentivado a isso. Eu acredito que, com esse benefício, mais e mais pessoas na nossa comunidade vão adotar práticas sustentáveis, vão ser talvez mais responsáveis com o ambiente em que vivem e também se preocupem em zelar mais pela segurança de todos nós. Gostaria de contar com o apoio, a votação dos meus nobres pares, que tenho certeza que comungam do espírito do projeto, e gostaria de contar com o voto de todos. Muito obrigado, presidente. Mais algum vereador? Esse vereador. Daniel, eu parabenizo você por essa parte, porque, inclusive, semana passada entrei com indicação de projeto de lei sobre justamente monitoramento, com desconto para moradores e pessoas de comércio. Essa indicação, essa ideia me veio por conta de um incidente que aconteceu comigo. Eu tive um carro roubado aqui na cidade, aí fui fazer um boletim de ocorrência na delegacia, a escrivã perguntou, onde o senhor estava? Tinha monitoramento de câmera? Eu falei, não, roubaram meu carro, mas você me deu uma boa ideia. E a gente entrou com essa solicitação, até para fazer justamente essa composição de redução em ISS ou IPTU para pessoas que incentivem o monitoramento residencial e de pessoas que tenham comércio, que sejam contemplados desde que essas áreas sejam determinadas pelo poder público, ou seja, áreas de risco, essas áreas são determinadas até
pelo Departamento de Segurança Pública. Então, acho interessante, acho que a gente precisa realmente desenvolver a cidadania, né? Ou seja, olhar, a gente vê a casa do nosso vizinho, muitas vezes um domicílio ele é esvaziado à luz do dia, num caminhão que para na porta da casa, esvazia toda uma mudança, não se vê o proprietário do imóvel e mesmo assim não se faz nada. Eu acho que a gente precisa aprender, com pequenos gestos de cidadania, a gente vai crescer muito, eu tenho certeza que a cidade merece e precisa desse olhar. Obrigado. Mais algum vereador? Este vereador, senhor presidente. Pois não. Bom dia a todos. Gostaria de levantar a questão da constitucionalidade do ato. Não é a matéria que nós estamos discutindo. No segundo ano de faculdade, o professor já dizia de que cada 10 projetos que tramitam nas câmaras municipais, a nível nacional, 9 são inconstitucionais. De cada 10, 9 são inconstitucionais. Isso no segundo ano. E não é por culpa dos vereadores. O vereador tem a ideia, tem a vontade de fazer, mas é a Constituição. A Constituição ela nos dá como poder 2 incisos do artigo 37, como competência de legislar. E acontece a todo instante projetos com visto de iniciativa. E aí eu vou citar uma ação direta de inconstitucionalidade, que é o que acontece quando a gente aprova um projeto com esse vício. No ano de 2011, um projeto idêntico ao do Daniel, do professor Vanderlei de Souza, de IPTU sustentável, ele foi votado nessa casa, foi aprovado, aí foi vetado pelo Dr. Denig. Voltou para a Câmara derrubou o veto, porque entendia que tinha que ser aprovado. Aí derrubou o veto. Aí sofreu uma ação direta de inconstitucionalidade, porque é inconstitucional, não competia ao Legislativo fazer esse projeto. Aí está aqui a ação. Peço, embora louvável a intenção da edilidade, prevalece no âmbito deste órgão especial a tese de que o vício de iniciativa fulmina a lei, por melhor e mais adequada que seja a proposta de criar direito novo. O judiciário ele avalia a forma, a lei, o texto, a letra fria, não a matéria. A questão do 181 é a mesma coisa, não é a matéria que está sendo discutida. Aliás, isso pode ser feito por decreto, não precisa ser por lei. O prefeito já tem ele tem por decreto poder fazer isso aí, porque está no contrato da empresa lá, ele faz por decreto. Não, vai estampar 181. E já teve uma reunião do Conseg na semana retrasada e ele tocou nesse assunto. Não é que ele vetou a lei porque ele é contra a matéria. Ele questionou a lei porque se aprova e não sofre uma DIN, e amanhã esse projeto de lei passa a ter efeitos, ele carece de vício. Aí toda aquela ação, do início até onde irá ocorrer, e é porque gera obrigação. É simples, a gente faz a indicação, vai lá, porque está na lei hoje. Não tem o que a gente discutir. Eu até brinquei com isso, a gente tem que mudar a Constituição. Não é culpa da gente. Então, referente aí também tem aqui, ó. Esse ano, a Câmara de Serra Negra propôs um projeto igual esse ano. E eles citaram a DIN que Atibaia sofreu. Aqui, ó, ele cita a DIN que Atibaia sofreu. Aqui, ó, em matéria tributária, prevalece o artigo 61 da Constituição, tal. Aí ele vem aqui, ó. Ação direta de constitucionalidade, Lei Municipal 3995 de 2011, de Atibaia. Então, a gente está servindo de exemplo do que não é certo para outros municípios. Então, a gente tem que atentar à forma também, porque é o que a Constituição nos permite. E eu sou a favor de uma reforma, não sou favorável a isso. Também sou contra. Os municípios têm que ter mais autonomia. Mas dentro do que a gente vive hoje, é o que a gente tem na mão. É o que a gente tem na mão. E não menos, o inciso primeiro, quando fala que o poder do vereador de fiscalizar, esse poder não é menos importante. Mas legislar sobre um assunto que a Constituição não nos permite, ele vai sofrer vício. É por isso que eu sou contra a forma do projeto, não contra a matéria. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Parabenizo o nobre vereador. Até tenho o apoio desse vereador. Só que pelas bases que a qual o Lucas tirou aí, eu gostaria, senhor presidente, de pedir vista por uma semana do projeto para que a gente pudesse avaliar ele realmente, para que a gente não tenha mais uma DIN aí futuramente. Obrigado. Antes da votação da vista, presidente, pelo 245, parágrafo único, eu gostaria de pedir a réplica às argumentações do nobre vereador Lucas. Lucas, eu entendo a tua preocupação, e é uma preocupação da casa como um todo, não fazer leis inconstitucionais, porque é muito feio. Nós temos o dever de fazer as leis. Nós estamos aqui
e existem várias comissões pela qual tem que passar um projeto de lei sobre que a análise é o cunho da constitucionalidade. Antes das comissões, os projetos passam pelo departamento jurídico da casa, que é um departamento jurídico independente, concursado e que dá um parecer sobre um projeto. Todos os requisitos legais desse projeto eles foram cumpridos. O artigo 37 da Lei Orgânica, e é importante a gente fazer essa construção, ele diz que compete à Câmara Municipal, competência da Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, e especialmente sobre, inciso 2, tributos municipais, bem como autorizar isenções e anistias fiscais e a remissão de dívidas. Isso é o que diz a Lei Orgânica Municipal, e a elaboração de normas nessa Câmara obedece à Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica Municipal, para que todos tenham conhecimento, é como se fosse a Constituição do município, ok? Ela está subordinada à Constituição Estadual e também à Constituição Federal. Dentro do que o senhor colocou, da ação de inconstitucionalidade sofrida, nós temos que também lembrar que o Poder Judiciário ele é composto por instâncias, ok? Existe a primeira instância, a segunda instância e a terceira instância, vamos por assim dizer. Primeira instância é composto por um único juiz, e ele julga as demandas. Segunda instância, por um colegiado de juiz, normalmente é o tribunal. E em terceira instância, nós vamos dizer aí que o STF, vamos colocar o STF para encurtar a discussão, é o Superior Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição, ele tem o dever de analisar as questões de constitucionalidade, de leis elaboradas pelos mais diversos municípios e também estados, e o STF, que é a instância superior, da qual não cabe recurso, tem jurisprudência pacificada quanto à questão que não há vício de iniciativa do Poder Legislativo em propor as legislações que visem a isenção de imposto. Eu peço licença para fazer a leitura de algumas decisões do STF, para que fique claro, porque é um assunto grave, né? A gente fazer lei que não é constitucional. Então, ação direta de constitucionalidade do Estado do Amapá, desconto de pagamento antecipado do IPVA e parcelamento do valor devido, lei de iniciativa parlamentar, ausência de vício formal, decisão do STF, ADIM, relatora ministra Ellen Grace. Outro entendimento aqui do tribunal num outro processo. Esse entendimento, que encontra apoio na jurisprudência que o STF firmou no tema ora em análise, consagra a orientação de que, sob a égide da Constituição Republicana de 1988, também o membro do Poder Legislativo dispõe de legitimidade ativa para iniciar o processo de formação de leis quando se tratar de matéria de índole tributária, não mais subsistindo em consequência a restrição que prevaleceu ao longo da Carta Federal de 1969. E aí segue o recurso. O final dele, relator ministro Celso de Mello. Sendo assim, e pelas razões expostas, conheço do presente recurso extraordinário para dar-lhe provimento em ordem a julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo prefeito do município de Guarulhos. Segue. Outra ação. Ação direta de inconstitucionalidade de 10 de novembro de 2011, município de Itatiba. Norma que autoriza o Poder Executivo a criar programa de imposto ecológico. É bem semelhante a esse aqui. Projeto de lei de autoria de vereador. Alegação de vício de iniciativa e violação do princípio da separação de poderes. Não ocorrência. Lei que concede benefício fiscal de natureza tributária. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste órgão, no sentido de que, em matéria tributária, a competência legislativa é concorrente, improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade, lei do município de Bauru, iniciativa da Câmara de Vereadores. Artigo 19, que instituiu desconto de IPTU para contribuintes que adotarem praças e canteiros da cidade. Ausência de violação à Constituição Estadual e à separação de poderes. Prevalência da regra geral de iniciativa concorrente. Tanto o Legislativo quanto o Executivo são competentes para legislar sobre matéria tributária. Precedente do COLEM do Supremo Tribunal Federal. Ação julgada improcedente. Ação direta de inconstitucionalidade, município de Itararé. Lei Municipal 3.362 de 2011, de iniciativa parlamentar que autoriza o Poder Executivo a conceder desconto no IPTU para contribuintes que procederem à transferência de registro de veículos de sua propriedade para o município. Possibilidade. Competência concorrente em se tratando de matéria tributária. Artigo 61 da Constituição Federal e 24 da Constituição Bandeirante. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Ação improcedente, liminar revogada. E aqui os nomes da DINS. Eu não vou continuar a leitura, porque tem muita coisa aqui, mas o STF, que é quem
tem a palavra final sobre o que é constitucional e o que não é constitucional nesse país, tem se manifestado totalmente favorável à iniciativa da Câmara Municipal. Dessa forma, eu não encontro vício de iniciativa nenhuma no projeto, presidente. É um projeto que visa estimular a proteção do meio ambiente, estimular o bom cidadão. Nós estamos cansados de ver o bom cidadão ser penalizado, né? E aí, quando a gente encontra um projeto que visa beneficiar essas pessoas, a gente muitas vezes encontra a óbice. Entendo que não é do senhor a óbice, né? Entendo que a óbice muitas vezes é do Poder Judiciário, mas como disse, o Poder Judiciário tem várias instâncias. A última, que é quem tem a palavra final sobre constitucionalidade, é pacífico o entendimento de que a lei é constitucional. Então eu gostaria de contar com o apoio de todos, e se a lei não for constitucional, vamos deixar o STF falar, vamos deixar que quem queira ajuizar a ação de inconstitucionalidade, que ajuize, e o STF vai falar sobre isso. Vamos aguardar, vamos votar favorável. Muito